Fala galera do Nuvem de Valores, 21 de abril de 2023. Nesse vídeo vamos trazer o gráfico do Brent e também fechamento semanal de Prio 3, Petro 4 e 3R. Também temos notícias aí referentes ao novo preço-alvo da Prio 3 e mais notícias referentes a 3R com uma semana bastante conturbada. Começando o gráfico semanal aqui do Brent, lembrando que esse gráfico aqui do semanal do Brent, a gente ainda não fechou, tá? Essa vela do Brent ainda está aberta, mas já vamos trazer aqui a análise para vocês. Continuamos fechando abaixo das nuvens, fechamentos entre as médias amarelas de 200, fechamentos também entre as médias de 50. No momento, a semana passada, a gente teve um fechamento acima da nossa média vinho, aqui nossa média longa de 26 períodos do Ishimoku, a média aqui uma das mais importantes do canal. No entanto, essa semana, tá, se a gente fizer o fechamento aí abaixo dos 84,85 dólares, no momento estamos nos 80,73 dólares, muito provável que vamos fechar novamente abaixo da média vinho. A semana passada tinha sido um fechamento acima da média vinho, muito importante, porque antes dessa semana passada a gente não fazia um fechamento acima da média vinho desde aqui, tá, da semana de 27 de junho de 22. No entanto, essa semana a gente fecha novamente, tá, abaixo da média vinho, tá? E por enquanto a gente vai continuar ainda com a hipótese, tá, de ter um fundo aqui entre a região dos 70, 77 dólares entre as médias de 200. No entanto, a gente não teve uma superação, tá, de máxima desse candle aqui de 23 de janeiro de 23, um candle aqui dos 89 dólares, tá? A gente vai continuar na expectativa, quem sabe, alguma semana com um fechamento acima dos 89 dólares, tá? Por enquanto, essa é a nossa hipótese para a gente começar a acreditar numa reversão de tendência aqui, tá? Do Brent. Enquanto a gente não tiver esse fechamento pelo menos acima dos 89 dólares, tá? A gente vai continuar com uma hipótese. No entanto, tá? Quem sabe um Brent aqui, tá? Desde começo de dezembro mais lateralizado, tá? E faz uma tentativa de perder o fundo na exponencial de 200, recupera, ameaça ir para cima, tá? E ele vem trabalhar novamente entre as médias de 50 e 200. Vamos continuar analisando aí o Brent para vocês nos próximos dias e semanas, tá? Mas por enquanto essa aqui é a nossa hipótese do Brent por hora, tá? Apesar que teve aquela especulação referente à notícia que os produtores de petróleo da OPEP fizeram a redução, tá? Uma maneira aí de, quem sabe, forçar a alta aqui do Brent, né? Por isso que até tem um gap aqui no gráfico, notícia que eu trouxe para vocês no canal, tá? Mas a gente opera aqui gráfico, tá? A gente gosta de estar bem informado com a notícia, tá? Mas enquanto a gente não tiver realmente algum rompimento de topo anterior aqui no semanal, por hora a gente trabalha com essa hipótese de um Brent mais lateralizado, tá? Vamos continuar aqui nossa análise, tá, com Prio 3. Continuando o nosso vídeo, Prio 3 na tela gráfico semanal. Prio 3 fechou nos R$ 34,00, queda de 7,31%. Acompanhou o Ibovespa, que teve a queda na semana de 1,80%. E o Brent, que eu acabei de mostrar o gráfico aí com uma queda ainda que não fechou o gráfico semanal, queda de 6%. Então, Prio 3 também pode ter sido afetada aí, tanto pelo Ibovespa quanto pela queda do petróleo, né? Forte queda aí da Prio 3, fechamos aqui nos R$ 34,00. E o que temos? Longo prazo da Prio 3, sem novidades. A gente continua fechando acima das duas médias de 200, acima das nuvens aqui de Ishimoku, acima das médias pretas, nossas médias de 50 do canal. No entanto, a semana passada a gente tinha feito um fechamento acima da média vinho, fez uma máxima dos R$ 37,18. Teria sido interessante um fechamento, tá, acima da média vinho. Percebam que essa semana o candle aqui do gráfico semanal, olha só, vou trazer um zoom para vocês, fechamos abaixo da média vinho. A média vinho estaria aqui mais ou menos na região dos R$ 36,40. E seria interessante a Prio 3 ter fechado acima novamente dessa média, de preferência com uma renovação de máxima. A gente permanece com cruzamento de venda no gráfico semanal. Cruzamento de venda é quando a nossa média rápida do Ishimoku verde-limão cruzou abaixo da média vinho, a média curta do Ishimoku, essa média verde-limão de 9 períodos, e a média vinho de 26 períodos também do Ishimoku, tá? Seria interessante a semana que vem, eu vou trazer os pontos atualizados. Quando a gente tiver o próximo candle aqui, eu vou trazer onde está a média vinho, tá? Mas a gente trabalha por enquanto com a hipótese que é importante fechar novamente aqui acima dos R$ 36,40, que seria onde estaria a média vinho, tá? Pode ser que a semana que vem essa média esteja em outro ponto gráfico, aí durante a semana eu atualizo vocês. A gente veio aqui fazer uma tentativa de suporte
na média verde-limão. Média verde-limão essa semana estaria nos R$ 33,85 e a mínima foi nos R$ 33,76, tá? Interessante que a gente não renove a mínima, tá? Senão pode aumentar uma probabilidade aí dela buscar suportes inferiores, tá? Como média importante no semanal, a gente teria aqui a exponencial de 50 no semanal nos R$ 32,03 e a aritmética nos R$ 31,36, tá? É óbvio que muitas vezes o ativo fecha abaixo da média, percebam aqui, tá? Na semana de 13 de março fechou abaixo da exponencial, depois ele chegou a perder até a aritmética de 50 e às vezes ele recupera, né? Por quê? O ativo ele nunca sobe apenas reto ou cai também reto, né? Muitas vezes ele vai fazendo os seus zigue-zagues, tá? Então às vezes ele vai buscando suporte, encontra resistência em outras médias, tá? E vai testando novamente o suporte, e é o que nem eu brinco, e sempre repito no canal, é suporte e resistência até que não rompe, tá? Então é interessante a gente, a semana que vem, voltar a fechar acima dos R$ 36,40, de preferência renovar a máxima aqui dos R$ 37,18, se não a próxima semana, tá? Ou quanto antes, para a gente não renovar aqui fundos, tá? Vamos trazer também os outros indicadores, percebam, olha só, o DMI negativo continua acima do positivo desde a semana, tá? De 27 de fevereiro. O que é o DMI negativo? Essa linha aqui vermelha, tá? É interessante quando o verde cruza acima do vermelho. Então a gente continua aqui pelo DMI, tá? Com uma probabilidade de direção de preço aqui no gráfico semanal, tá? Por enquanto ainda mais baixista, tá? É óbvio que a gente vê um ADX perdendo força, tá? Então por mais que o DMI esteja acima, tá? Do DMI negativo acima do positivo, o ADX perdendo força, tá? A gente não dá para afirmar que realmente já se iniciou aqui no gráfico semanal uma tendência baixista, mas a gente vê um topo, um fundo, tá? Um topo mais baixo. A gente não gostaria, tá? Da Prio 3 perdendo esses R$ 29,01 para fazer um fundo mais baixo, tá? Como o ativo veio fazer um topo, tá? Provável aqui, justamente na média vinho, já acho interessante a gente traçar algum tipo de região de resistência, tá? Unindo aqui o máximo de pontos possíveis só para estudo, tá, pessoal? Não quer dizer que vai ser um topo importante, mas a gente tem que sempre trabalhar com os dados que a gente tem aqui na tela. Vamos ver também o FR. O FR abaixo aqui do 49, já abaixo do nível de 50, mas o que me chamou mais atenção é que por mais que a gente tenha tido uma recuperação, olha só o nosso Money Flow Index, ele até subiu, tá? A partir aqui desse fundo que ele fez na média de 50, mas a gente continuaria abaixo do nível de 50, tá? É interessante quando a gente vai formando fundos ascendentes do Money Flow Index, que ele vai falar acerca do fluxo do dinheiro, essa linha verde, mas de preferência quando ele está acima do nível de 50, tá? Então é interessante, às vezes, a gente tomar uma posição, ou quando a gente tem algum rompimento importante de topo, do indicador, por exemplo, agora nas próximas semanas ele romper aqui o nível de 46, mas de preferência acima do nível de 50, indicando aqui uma possibilidade de um fluxo comprador, tá? Tomando as rédeas do ativo, tá? Então, por mais que a gente fez aqui uma recuperação das últimas semanas com base do suporte na média de 50, no Money Flow Index a gente não ficou com um nível acima de 50, que é interessante da gente ver, tá? Nas próximas semanas vou trazer Prio 3 novamente. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal e sempre olhem a descrição e os comentários dos vídeos, que eu sempre deixo questões importantes. No último vídeo da Prio 3 eu também trouxe uma matéria da Trade Map, vou deixar no link aqui dos comentários e na descrição do vídeo, que ela falou acerca do aluguel de ações, e eu acabei falando também sobre a Prio 3. É importante ver aquele vídeo que eu tratei sobre o aluguel de ações da Prio 3 de uma forma bem básica, tá? Bem rasa, mas tem uma matéria muito importante que saiu na Trade Map e eu trouxe aí no canal, tá? Vamos continuar aqui o vídeo agora, uma análise semanal da Petro 4. Continuando o vídeo aqui com Petro 4 essa semana com alta de 1,48%, operando na contramão do mercado, porque enquanto temos essa semana o Brent, que lembrando que eu já avisei no começo aqui do vídeo, ainda não fechou a semana, tá? O gráfico do Brent, mas temos por volta de uma queda de menos 6% essa semana, queda do Ibovespa de menos 1,80% e Petro 4 com alta de 1,48%. Então, por mais que a gente tenha deixado um pavio superior aqui que não foi interessante, tá, na Petro 4, mas a gente fechou pelo menos em alta aí de 1,48%,
E o que temos aqui no gráfico semanal? A gente continua fechando dentro das nuvens, tá? Dentro das nuvens do Ichimoku indicaria aqui um ponto de equilíbrio, sem uma tendência definida, o que corrobora com a nossa visão aqui também do ADX. O ADX, olha só, desde a semana de 19 para 26 de dezembro, essa linha azul aqui abaixo do nível de 20, indicando um movimento lateral. Percebam como o DMI negativo hora fica acima, hora o positivo fica acima, e essa semana a gente volta a ter um DMI positivo acima do negativo, tá indicando uma possibilidade, tá, de uma direção de preço mais altista, mas é interessante quando o DMI positivo está ganhando força e o ADX acima do nível de 20 ou principalmente aí do nível de 25, indicando força na tendência altista, tá? Por enquanto a gente trabalha aí com o Petro realmente com um movimento mais lateralizado, e observem nas últimas semanas, olha o que ela fez, né? Ela veio realmente no movimento assim mais lateral aqui nas últimas semanas, basicamente desde o final de outubro. Mas é verdade, tá trazendo um aspecto positivo que essa semana a gente fechou aqui acima da nossa média longa, tá, do Ichimoku, a nossa média lenta de 26 períodos. Ela estava aqui na região dos R$ 26,58, fechamos nos R$ 26,69, então fechamos 9 centavos acima da nossa média lenta, um aspecto positivo, tá? Coisa que a gente não fechava acima da nossa média lenta desde esse candle aqui, tá? De 24 de outubro de 22, praticamente no topo que a Petro fez aqui dos R$ 33,78, que foi a máxima. Então desde a última semana que fechamos acima da média lenta foi em 24 de outubro de 22, a partir da semana de 31, percebam, já fechamos abaixo e ela vem buscar suportes aqui na média de 50 e nas médias de 80 e também nas nuvens, tá? O que a gente gostaria de ver, tá, na Petro 4 para as próximas semanas. Primeira coisa, não renovar a nossa mínima, tá? Que foi a nossa mínima em R$ 26,21. Por quê? Porque muitas vezes ela vem buscar a média vinho, tá? Encosta na média vinho, perde a mínima e o ativo começa a buscar suportes inferiores. Então é interessante a gente olhar para o alto, tá? Renovação de preferência da máxima dos R$ 27,62, porque esse pavio aqui não foi interessante. Percebam que é uma região de pavio também aqui em 23 de janeiro de 23, que foi uma máxima em R$ 27,60. Há um pavio também nessa região aqui, 31 de outubro de 22. Então é uma região de preço aqui que parece que tem resistência, tá? Parece que ter vendedores. Então é interessante a gente jogar esses vendedores para o espaço, pensando nos comprados e nos acionistas de Petro 4, uma renovação aí nessa semana dos R$ 27,62, seria um cenário mais bacana, e de preferência o fechamento acima das nuvens, para a gente recuperar aí um viés, um olhar mais altista aí para o ativo, para fechar acima das nuvens, seria interessante um fechamento acima dos R$ 27,87, retomando, importante aqui a gente não perder a mínima dos R$ 26,21. São apenas estudos, não é recomendação. Vamos continuar agora nosso vídeo com a 3R para vocês. Continuando o vídeo, 3R agora na tela, gráfico semanal. 3R teve uma semana bastante conturbada, queda aí de 15,39%. Na quinta ainda fechamos no positivo, alta de 2,22%. Eu fiz um compilado de algumas notícias que eu vou deixar na descrição e nos comentários do vídeo. Mas, resumindo de uma maneira bem rápida aqui a semana da 3R, lembrando que eu fiz um vídeo especial, tá, da 3R, vou deixar também nos comentários, para quem não viu o vídeo é importante para ficar alinhado com as informações da 3R, mas fazendo um resumo da 3R essa semana em 4 passos. Primeiro, teve no final de semana a 3R comunicou ao mercado que vai fazer um aumento de capital, ou seja, vai fazer uma nova oferta de ações. Segundo passo, a gente teve uma informação aí, tá, que está rolando nos portais, que alguém poderia ter se valido de informação privilegiada para fazer negociação de opções de venda de puts, ou seja, poderia ter ocorrido um caso aí de insider trading. Vou deixar também aí a notícia para vocês ficarem a par, é só clicar nas notícias, vocês vão ver as fontes que eu trouxe das informações. Terceiro fato, a SPX Gestão aumentou sua posição na 3R para ao equivalente a mais de 6% da 3R. E o quarto fato, que eu acho interessante trazer, tá, que a Associação Brasileira de Investidores, segundo matéria da Space Money, teria pedido para a CVM investigar tanto o caso da possibilidade do insider trading aí, com negociação de opções de venda da 3R,
quanto também o caso da SPX ter aumentado sua posição, tá, na 3R. Então, basicamente foram esses 4 fatos que mais agitaram a 3R. Vou deixar a fonte das matérias para vocês lerem, é importante estar a par das informações, e tem um vídeo especial da 3R também que eu falo um pouco mais sobre o que está acontecendo essa semana, né? Na verdade, o que já aconteceu, né? Então, o que a gente tem aqui no gráfico da 3R? A gente segue com a hipótese que é um gráfico que lateral, tá? Percebam que ele vem até aqui mais ou menos a região dos 50 a 51 reais. Depois ele começa a trabalhar novamente renovando os fundos. A gente teria suportes mais ou menos na região o quê? Dos 26 reais, tá? Mas qual é o problema, né? A gente vai ter uma oferta de ações a princípio, tá? Se tiver algum acionista com nova informação, tá? Essa oferta de ações da 3R seria a região dos R$ 24,45, tá? Então essa oferta de ações a princípio seria abaixo aqui, ó, deixei até a linha verde, tá? Percebam que praticamente não teve negociação aqui desses R$ 24,45. Só negociação aqui entre novembro e dezembro de 2020. Então seria uma região aqui pouco negociada. Agora a pergunta que fica, será que o ativo vem buscar esses R$ 24,45 ou não, né? Realmente essa pergunta, a resposta dessa pergunta valeria muito dinheiro, tá? Mas o interessante seria a gente continuar trabalhando aqui, quem sabe acima dos R$ 27 reais, tá? A gente não vê aqui abaixo dos 27, tá? E principalmente não visitar a região aqui abaixo dos R$ 26 reais, principalmente. Por quê? Olha só, na semana 17 de abril, a gente fez uma mínima de R$ 25,94. Até vou deixar aqui, olha só, os 25,94 para ficar mais claro para a gente, tá? Olha só, essa mínima aqui dessa semana coincide também com uma mínima de 26 da semana de 29 de novembro de 2021. Olha só, foi exatamente a mínima dessa semana de novembro, essa semana de agora também, e tivemos uma mínima também em 13 de março de 2023, tá? 25,95. Então, essa região de preço, vamos até deixar desenhado aqui, vamos colocar região importante de suporte, tá? Vamos colocar aqui 25,95, 25,94 para a gente não esquecer, tá? Então a princípio dá para trabalhar com uma hipótese como uma região importante de preço. Percebam que também aqui na semana de 30 de novembro a máxima foi aqui dos R$ 26,08. Então essa região aqui preta, tá? Existe uma possibilidade de suporte, mas a questão é se realmente esse suporte vai continuar sendo suporte e o ativo não vem buscar o preço da oferta de ações em R$ 24,45. Essa pergunta aí realmente não tem como a gente responder. Quem vai responder para a gente vai ser o mercado, tá? Mas o que temos aqui? Gráfico semanal. A gente continua com uma direção de preço, olha só, o DMI negativo acima do positivo, indicando uma direção de preço, tá? Mais baixista que altista. O ADX ganhando força, tal, que não é interessante de ver, olha só, acima do nível de 20, ou seja, indicando aqui que existe uma força aqui nessa tendência, tá? Quando ganha o nível de 25, tá? Não é fica menos interessante ainda, tá? Porque a gente estaria com uma direção de preço negativa e ganhando força, tá? Muita atenção, não tem como a gente saber até onde vai, tá? A gente observa o que também? O fluxo de dinheiro, tá? Está mais ou menos numa região de sobrevenda. Pode ser que a gente veja alguma recuperação nas próximas semanas, mas a gente não gosta de operar esse sinal isolado do Money Flow Index, tá? Interessante quando a gente vê ele renovando os topos, não perdendo cada vez mais os fundos, tá? Indicando aqui fluxo vendedor. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no gráfico diário também, tá? Olha só, o gráfico diário que a gente teve, ó, teve o gap que ele deixou do dia 16 para o 17, gap que ele deixou do dia 16 e 17 de março, gap que ele deixou também do dia 14 para o 15 de abril, tá? Percebam aqui, cada vela aqui é um dia, né? Percebam, a gente está no momento aqui defendendo o preço mais ou menos entre a região aqui dos R$ 26,70 até mais ou menos os R$ 25,94, tá? No momento tem uma defesa de preço, tá? O que a gente observa também no Money Flow Index, tá? No gráfico diário, percebam, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Deixa eu traçar aqui uma linha para ficar mais claro aqui, ó, perceba, a gente tem cada vez indicando o quê? Que a gente realmente tem um fluxo aqui comprador, tá? Pelo gráfico diário, a gente não vê isso no gráfico semanal, tá? Mas olha só, o DMI negativo também está acima do positivo, ou seja, no semanal e também no gráfico diário, ou seja, a gente tem um alinhamento de DMI, tá? Muita atenção, mas é importante o quê, tá? Nas próximas semanas, próximos dias, a gente retomar pelo menos essa média vinho, tá? Que é a nossa média aí, primeira média mais importante aí do canal, tá? É a média lenta do Ishimoku, tem
as médias de 50 aqui, mais ou menos na região dos R$ 32,70, R$ 32,05. Mas é importante a gente pegar aqui pelo menos um fechamento acima dos R$ 29,49 no momento, tá? Mas muita atenção, porque a gente está abaixo das nuvens, abaixo das médias de 50 e abaixo das médias de 200, tá? A gente ainda dá para acreditar na hipótese de região de suporte, mas é o que eu falo sempre no canal, é suporte e resistência até ao momento que não ocorre o rompimento para baixo ou para cima, tá? Muita atenção, tá? Eu gostaria que vocês, quem for acionista, quiser deixar algum comentário para a gente ficar sempre alinhado e muito atento também. Vou deixar aí também nos comentários uma matéria que eu trouxe no outro vídeo aí sobre o aluguel de ações da Trademap. Tanto a PRIO quanto a 3R aparece aí no ranking, tá? Acho importante quem for acionista dar uma passada e dar uma lida na matéria, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal e não deixe de acompanhar aí as nossas análises